Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós vamos continuar nossa comunhão sobre o livro de Apocalipse. Como nós falamos, o foco das nossas comunhões sobre o livro de Apocalipse não está na questão das profecias, daqueles eventos que irão acontecer. Nós podemos até tocar nesses assuntos, mas a meta não é essa. A meta é ter a experiência ter as experiências mencionadas no livro de Apocalipse. Isto é, vivermos esse livro de Apocalipse para esses tempos finais. Então, vamos ver algumas dessas experiências que nós já falamos e que nós temos que buscar diante do Senhor. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse livro é um livro que nos dá a revelação de Jesus Cristo. Aqui diz, é uma revelação que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, nós como servos do Senhor, devemos desejar, buscar diante do Senhor: Senhor, eu quero ver o que você revelou. Eu quero ver aquilo que o Senhor deseja revelar da pessoa do Senhor e também das coisas que devem acontecer. No versículo 3 fala: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Senhor, eu quero ter essa experiência de ser um bem-aventurado, a experiência de ler, ouvir e guardar a palavra dessa profecia. Eu quero experimentar essa bem-aventurança. No versículo 4, fala João às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros. Ter esse desejo de experimentar a graça e a paz que Deus quer dar para as igrejas. Irmãos, uma coisa é a gente ouvir e saber, outra coisa é buscar. O que é que nós buscamos todo dia? O que nós buscamos nas nossas orações? Será simplesmente as coisas dessa terra? Ou as coisas de uma maneira abstrata? Se Deus perguntar para você, o que você quer? Você pode, daí naquele momento que você vai começar a pensar, deixa eu ver o que eu quero. Ou você sabe o que Deus quer porque o Senhor mostrou na palavra. Eu quero essas experiências aqui. Nós buscamos isso. A palavra de Deus para nós não pode ser simplesmente uma linda mensagem de final de semana. Deve ser palavra que muda a nossa vida, que dá direção para nós. Eu quero essa graça e paz. E aqui fala da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, da parte de Jesus Cristo. Aquele que nos ama, libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Aquele que nos constituiu reis e sacerdotes. Então essa experiência, Deus, eu quero te experimentar como aquele que é, que era e que há de vir. Eu não quero viver numa religião, viver no meu conceito do que Deus é. Eu quero experimentar o Deus revelado na Bíblia. Eu quero experimentar o Espírito como os 7 Espíritos. Como esse Espírito que é intensificado. Como esse Espírito que cuida, que nos supre todos os aspectos da nossa vida. Senhor, eu passo por situações difíceis, mas eu quero experimentá-lo como aquele que é, que era e que há de vir, e como os 7 Espíritos. Quero experimentar você, Senhor Jesus, como aquele que me ama, que me lavou e me constituiu rei e sacerdote. Isso é buscar experiência.
Não é saber, é experimentar. Ter esse anelo forte em nosso interior. Ser aquele que diz ao Senhor, a Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Nós falamos na semana passada, você tem glória e domínio para dar para o Senhor? Não é que nós possamos dar para o Senhor, mas se eu no meu viver tenho Deus, Cristo como a minha glória, eu estou dando glória ao Senhor. Eu não me envergonhando dEle, eu me gloriando nele. Eu não tenho domínio para dar para o Senhor, mas se eu sou aquele que deixa Ele governar a minha vida, eu estou proclamando para o mundo inteiro que Ele tem o domínio. E esse domínio começa na minha vida. E vemos também a experiência de João, ele dizendo, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Senhor, eu passo por tribulações, mas eu não quero ser aquele que simplesmente fala, eu passo por tribulação. Eu quero ser aquele que fala, eu passo por tribulação, mas estou indo a caminho do reino. E por isso eu permaneço na perseverança. Experiência também, João disse, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele disse que ele estava nessa ilha, mas foi por causa da palavra de Deus e do testemunho. Significa, aquele lugar é um lugar de sofrimento, de tribulação, mas ele não estava lá porque ele cometeu pecados contra Deus. Ele estava ali porque ele foi fiel a Deus. A palavra de Deus. Vamos ver 1 Pedro capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. Diz assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Irmão, não sofra como um malfeitor por causa de coisas erradas que você faz. Se é para sofrer, sofra como cristão. Certo? Aí a coisa é diferente. E como nós vimos na semana passada, ele estava nessa ilha de Patmos como um condenado. Os homens olhavam para ele, diziam, aqui está um condenado, está aí, de castigo. Mas vamos ver como Deus faz as coisas. Nessa ilha de Patmos, quando para os homens ali seria o fim de tudo, foi o lugar que Deus deu essa grande revelação do livro de Apocalipse. Querido irmão, querida irmã, você tem a sua própria ilha de Patmos. E ali, no meio da tribulação, na sua própria ilha de Patmos, que Deus possa aparecer. Mas para que Deus apareça, nós temos, como vimos semana passada, que estar no Espírito, vivendo para o Senhor, no dia do Senhor. Todo dia é dia do Senhor. Todo dia eu vivo é para Deus. Talvez Espírito,
vivendo para o Senhor no dia do Senhor, daí ele ouviu, por detrás dele, uma grande voz como de trombeta. Estava falando para ele: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e Laodiceia. Trazendo para a experiência, como podemos experimentar aqui nós, na nossa própria ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, por causa de Cristo, perseverando. Ali, Deus, então, começa a falar conosco e nos revelar algo. Isso que Ele revela não é somente para nós, é para que nós possamos falar para os irmãos. São coisas que Deus revela para que nós possamos compartilhar com os demais conservos. Nós vimos que ele ouviu uma voz muito clara, grande voz, como de trombeta, uma voz que dá direção. Daí ele disse assim, ali diz que ouviu por trás de mim, por detrás de mim. Significa que ele tinha que fazer uma correção, uma mudança de direção na sua vida, para poder ver quem é que estava falando com ele. Versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Em algumas traduções em inglês, e na tradução chamada tradução brasileira, esse versículo 12 diz assim: voltei-me para ver a voz que falava comigo. Assim voltado vi 7 candeeiros de ouro. É muito interessante essa expressão, ver a voz. Então, primeira coisa que precisamos aprender nisso é que aqui é uma voz. Por que essa voz? Significa que tem alguém falando. E temos que dar atenção àquilo que ele fala. Dar atenção a essa voz. Mas eu preciso ver quem está falando. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, na sua experiência. Na sua experiência, todo dia você ouve tantas vozes. Por trás de cada voz há alguém. Você tem que saber quem é esse que está falando. Entende? Não é simplesmente ouvir uma voz. A questão é, atrás dessa voz tem alguém. É Deus ou é Satanás? É do espírito ou é da carne? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós ouvimos tantas vozes. O problema é que nós não estamos olhando quem está por trás dessa voz. E nós seguimos essa voz sem saber quem estava falando, quem falou, e nós erramos e caímos. Quantas vezes no seu dia a dia, no nosso dia a dia, nós ouvimos a voz de Satanás, ouvimos a voz da carne, ouvimos a voz do nosso ego, e nós nem percebemos. Porque nós não temos essa atitude de ver a voz. Eu tenho que dar atenção a quem está falando comigo. Outra coisa, uma vez sabendo quem está falando comigo, eu tenho que saber o que está sendo falado.
qual é a mensagem que está sendo falada. Hoje, muitas pessoas falam a respeito da Bíblia. Mas quando está falando algo que ele preparou, ou está falando a partir de uma comissão que Deus deu, a partir de uma visão dada por Deus. Então, nesse mundo de confusão de vozes, precisamos saber quem está falando. E ainda mais, tem a seguinte expressão no versículo 12: quem falava comigo. Comigo. Deus está falando para mim. Quando você ouve uma mensagem, você sente simplesmente que está ouvindo ou sabe, Deus está falando comigo. Isso faz muita diferença. Então, João, ele se voltou e viu. A primeira coisa que viu não foi uma pessoa. Primeira coisa que viu, está aqui escrito, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Ele viu candeeiros de ouro. E nós sabemos, a que se refere os candeeiros. Você sabe o que é um candeeiro? Ele tem, de acordo, o candelabro na Bíblia, né? Ele tem uma haste central, depois tem 7, né? Hastes, e em cada haste tem 7 lâmpadas. Primeiro, o candelabro significa a expressão de Deus. Nós sabemos disso. Por quê? Porque quando nós lemos na Bíblia a respeito do candelabro, ali em Êxodo, nos mostra, Êxodo 25, 31. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, suas maçanetas, as suas flores, formarão com ele uma só peça. Aqui nós temos o candelabro, primeiro, é feito do quê? De ouro puro. Isso se refere ao Deus Pai, à natureza divina. Ouro se refere à natureza divina. E aqui fala que esse ouro foi batido, significa que esse pedaço de ouro ganhou uma forma. Você sabe, aquele candelabro não foi fundido numa peça assim, ele foi batido de uma peça de ouro, foi batido até ganhar essa forma. Isso se refere ao Filho, que foi batido por nossa causa. E ele tem uma forma. E aí nós temos as hastes, nós temos as lâmpadas, e nas lâmpadas nós temos azeite, que isso se refere também ao Espírito. Então nós temos o candelabro como a expressão do Deus triuno.
E nós podemos ver, de acordo com Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, no final, diz assim: os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Isso quer dizer que no Antigo Testamento o candelabro era a expressão do Deus triuno. Mas no Novo Testamento, porque Deus nos gerou e nós somos um com o Senhor, a igreja é a expressão do Deus triuno. E a igreja, como a expressão do Deus triuno, tem alguns aspectos que nós precisamos ver. E o candelabro é para brilhar. Suas lâmpadas são para brilhar. Mas é o seguinte: o candelabro, ela não emite luz por si própria. Ela somente sustenta, ela contém esse espírito que brilha e que é queimado e que dá a luz. Para candelabro brilhar precisa de óleo. A igreja brilha quando tem o Espírito. Quando é a expressão de Cristo. A igreja é o suporte. Aí nós começamos a perceber a nossa importância. Existe ou não um candelabro em Uberaba? A questão não é uma questão doutrinária. Doutrinariamente podemos dizer sim, mas na realidade nós somos ou não expressão de Cristo. É isso que nós temos que perguntar. Somos ou não a expressão de Cristo? As pessoas, quando olham para nós, conseguem ver Cristo ou não? As pessoas que estão nas trevas conseguem ou não ver a luz que sai do nosso meio? Isso é uma questão de realidade. Então, e vemos também que quando estava ali na questão da construção do tabernáculo, vemos ali o candelabro. Quando foi construído, edificado o templo, vemos ali de novo o candelabro. 1 Reis capítulo 7, versículos 48 e 49. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar do Senhor, o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro finíssimo, esses são os candelabros, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santo dos santos, as flores, lâmpadas pivitadeiras também de ouro. E também na reedificação do templo, na restauração do templo, Zacarias capítulo 4, versículo 2, e me perguntou: o que vês? Respondi: óleo, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. E nós vemos em Apocalipse novamente os candelabros. Em Êxodo, a ênfase está no Deus triuno, em Cristo como sendo o candelabro. Em Zacarias 4, a ênfase está no Espírito ligado ao candelabro. E em Apocalipse, nós vemos também o candelabro ligado aos 7 Espíritos de Deus. Os 7 óleos, que são 7 Espíritos de Deus, que se movem nesta terra. Depois, no futuro, nós vamos tocar sobre esse assunto.
Então, o que João viu? Viu a expressão de Cristo em primeiro lugar. A igreja, as igrejas. Em Êxodo era um candelabro. Aqui nós temos 7 candelabros. E Êxodo 25, 31 fala do candelabro de ouro. Êxodo 25, versículo 6 diz assim: azeite para a luz. Por isso, olha a importância do Espírito na igreja, porque o Espírito é o azeite. E Êxodo 27, versículos 20 e 21, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. 21, na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. É muito interessante que no Êxodo 27, 20 diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. E no versículo 21 fala que os sacerdotes tinham que cuidar para que a lâmpada brilhasse sempre. Mas de onde vem o azeite? A fonte do azeite não eram os sacerdotes. O azeite vinha dos filhos de Israel. Querido irmão, querida irmã, você tem uma responsabilidade, cada um de nós tem uma responsabilidade de trazer azeite, de trazer a minha porção do Espírito, para que o candelabro brilhe. Se a igreja está brilhando, é porque você trouxe a sua porção de azeite. Se nenhum de nós traz azeite, onde está a expressão? Estamos aqui hoje reunidos, todo mundo vem, ninguém usa o Espírito, ninguém ora, ninguém canta. Uma pessoa entra ali, e aí? A pessoa entra ali e diz: que povo é esse aí? Povo estranho. Conseguem ver a expressão do Senhor? Há um brilho aqui? Nessa manhã, nessa reunião, o candelabro está brilhando ou não? Você trouxe, você contribuiu com a sua porção de azeite? Os irmãos devem perceber como isso é alguma coisa prática. Olha a importância que cada um de nós tem. O sacerdote, ele usa o azeite que o povo traz para colocar no candelabro. Se tem bastante azeite, ele diz assim: puxa, que bom, aqui tem um bom estoque de azeite. Não vai faltar, vai brilhar a noite inteira. Nós podemos brilhar até que o Senhor volte ou não. Depende se você traz ou não traz azeite. Irmãos, isso é viver, experimentar Apocalipse. De que adianta? Eu conheço tudo sobre candelabro. Você dá uma tremenda mensagem
sobre candelabro. Daí o Senhor pergunta: você vive o candelabro ou não? Qual é a nossa meta? Qual voz nós estamos ouvindo? Olha só, para a gente poder penetrar um pouco mais no sentimento, Zacarias, capítulo 4, versículos 1 até 6. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Existe alguma semelhança entre Zacarias 4 e Apocalipse 1? Alguma semelhança. Por quê? Porque nós vemos que Zacarias, ele estava dormindo, entre aspas, daí ele é despertado e vê algo. João não estava dormindo, ele estava ali perseverando. E aí o Senhor aparece e fala. Mas o que João viu é também o que Zacarias viu. Então, o versículo 1 diz: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Por isso que nós precisamos, queridos irmãos, ser despertados pelo Senhor nesses tempos finais. Me perguntou: que vês? Respondi: óleo, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Ele viu um candelabro, viu esse vaso de azeite, abastecendo as lâmpadas com o azeite. Versículo 3, junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isso? Irmãos, é assim que nós aprendemos. Vemos algo e nós perguntamos para o Senhor: Senhor, que é isso? Senhor, por que você falou isso comigo? Versículo 5, respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isso? Respondi: não, meu Senhor. Humildade diante do Senhor, mas a fome de querer saber. Que é isso? Não é olhar, que interessante. Ele foi perguntar: Senhor, o que é isso? Quantas coisas, talvez, que estão sendo faladas, você não compreende, mas você foi perguntar para o Senhor ou perguntar para os irmãos: irmãos, eu não entendi, mas eu quero saber, porque é importante para mim. Não sabes o que é isso? Respondi: não, meu Senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito que faz o candelabro brilhar. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, nos mostra a condição de Israel. Vou ler um pouquinho mais, porque acho que vai ajudar muito a todos nós. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1.
o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Irmãos, esses 3 primeiros versículos mostram uma situação de desolação. E nós temos que olhar isso de uma maneira muito séria, aplicando isso para a nossa vida, não somente para a situação de Israel naquela época, ou para a situação da igreja naquela época, mas para a situação pessoal, para a situação da família. Aqui diz, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Você pode dizer, não, mas na vida da igreja tem muita palavra. Era muita palavra. Mas eu quero saber uma coisa. Na sua vida pessoal, Deus tem falado com você ou não? Eu estou falando na sua vida pessoal. Não estou falando da reunião da igreja. Qual foi a última vez que o Senhor falou diretamente com você? Na sua oração ou na leitura da Bíblia? A palavra do Senhor é rara. E ainda mais, as visões não eram frequentes. Significa, não está tendo revelação espiritual. Não está vendo as coisas espirituais. E aí mostra a condição do Eli, que era o sacerdote. Os olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Está ficando cego. Já não conseguia ver as coisas. Querido irmão, querida irmã, você está ficando cego? Consegue ver de uma maneira clara as coisas ou não? E ali no versículo 3 fala, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a lâmpada de Deus estava quase apagando. Como está a lâmpada de Deus na sua casa? Conectando com o que foi falado ontem, onde há problema de necessidade, de queda, necessita-se de salvação. Vamos voltar para Apocalipse. Nós vimos que João viu 7 candeeiros de ouro. Ele sabia que as igrejas estavam em desolação. Talvez ele não compreendesse, Senhor, as igrejas estão em desolação e estou aqui exilado. Eu tinha que estar lá para ajudar as igrejas e eu estou aqui. Mas como você pode servir as igrejas sem revelação de Jesus Cristo? Os irmãos compreendem? Ele estava ali na ilha de Patmos, humanamente falando, desperdiçado. Mas aos olhos de Deus, não. Eu estou preparando João com uma revelação que pode salvar as igrejas. Daí, olha só a maravilha do versículo 13. E no meio dos candeeiros, ele primeiramente viu 7 candeeiros do ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Aleluia! Primeiro ele viu as 7 igrejas.
Daí ele viu que tinha alguém no meio dos candeeiros, andando no meio dos candeeiros e cuidando dos candeeiros. Eu fiz a seguinte pergunta: como está o candeeiro da sua família? Está brilhando? Está quase apagado? Qual é a situação da igreja? Talvez quando eu fiz a pergunta, tenha surgido um sentimento de desespero no seu interior. Mas louvado seja Deus, porque João não viu somente 7 candeeiros, ele viu o Senhor caminhando no meio dos candeeiros, cuidando dos candeeiros. Candelabro está apagando. Eu quero colocar azeite, você deixa ou não? Candeeiro está quase apagando, o pavio está muito longo, o pavio está queimado. Você, em vez de brilhar, está soltando fumaça. Você deixa eu cortá-lo para que tenha um pavio novo? Restaurar o brilho, deixar de emitir fumaça e começar a emitir luz. E esse que anda no meio dos candeeiros, ele está ali para limpar a fuligem, aparar aquelas mechas, encher de óleo. Ele está olhando a situação de cada candeeiro. E aqui mostra as vestes dele. Veste talares, veste de um sacerdote, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Aquela cinta de ouro estava ali à altura do peito, significa a questão do amor dele. Ele estava ali no meio dos candeeiros, cuidando com amor de cada candelabro. Você deixa ou não deixa o Senhor limpar o candelabro da sua família? Ele sabe da condição. Ele sabe. O problema é que nós não deixamos. Você está ali, em vez de emitir luz, você está soltando fumaça. O Senhor chega com o aparador e diz: deixa eu cortar. E você diz: não. E aí? Querido irmão, querida irmã, você está conseguindo ver ou não isso que está revelado aqui? Está falando da gente. Louvado seja Deus. Ele está caminhando no nosso meio. Ele sabe de tudo. O que precisamos fazer? Deixá-lo cuidar de nós. Ele está nos cuidando com amor. Amém? Nós vamos ficar por aqui, depois nós continuamos.